Então, sejam todas bem-vindas, tá? Eu vou recapitular, então, um pouquinho do que a gente conversou ontem. Então, ontem eu introduzi o tema da seletividade alimentar falando um pouco sobre as alterações, né? As alterações alimentares e tudo que pode estar influenciando na dificuldade do seu filho em comer. Então, a gente iniciou falando sobre as estruturas anatômicas, sobre a importância de uma investigação clínica para tentar entender se essa criança não está aí, de repente, com problemas clínicos mesmo, né, com alguma doença pré-existente, com problemas na deglutição, com disfagia, com alergias alimentares, com questões gástricas, criança que tem refluxo. Tudo isso vai interferir na alimentação da criança. Então, tudo isso precisa ser investigado. A gente tem que prestar bastante atenção nesses fatores aí que não estão diretamente ligados à recusa, que eles são pré-existentes, né? Como questões gástricas e alergias. A gente falou também do trauma, que é quando a criança ela sofre algum trauma durante o período que a gente faz a troca ali, né, da criança que está no período de amamentação para a alimentação. Então, quando a gente inicia o processo de introdução alimentar, tem algumas crianças que sofrem algum tipo de trauma nesse percurso, como engasgar, né, porque aí estava ainda em alimentos muito líquidos e a gente já começa a fazer uma troca para alimentos sólidos, e aí pode haver alguma situação em que a criança se engasgou ou que a criança comeu algo que foi muito desagradável e houve vômito, ou o próprio refluxo ocasional, que não é aquela criança que tem problema de refluxo, mas que de repente consumiu um alimento que causou aí um refluxo, né, uma certa azia, e aí a criança ficou desconfortável, causou um enjoo, um vômito, né, a náusea aí. Então, tudo isso tem que ser observado, tá? Se houve algum episódio traumático para essa criança. E esse trauma também pode estar associado não só a ingerir o alimento. Esse trauma pode estar associado à criança, a um evento. Por exemplo, a criança tem insegurança gravitacional, foi colocada numa cadeira, de repente, mais alta para ela, e ela se desequilibrou, não precisa necessariamente ter caído, mas ela se sentiu muito insegura nesse momento, e aí também ficou com trauma dessa coisa da alimentação aí, desse momento da alimentação, porque sofreu um estresse muito grande ou, de repente, uma situação de insegurança, como é o caso do vestibular que eu citei, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar. Eu falei ontem, falei que a gente tem que ficar muito atento às questões sensoriais, que é o meu principal tema aqui. Então, é muito comum que crianças que tenham alterações no comportamento alimentar, então aí todos os déficits envolvendo alimentação, seja algum transtorno específico, ou seja só seja uma seletividade, uma recusa, essas crianças normalmente apresentam também alterações sensoriais. Então, precisa investigar, tá? As questões sensoriais é muito importante. E aí, nessa live anterior que foi feita ontem, a gente falou sobre modulação e sobre o sensório motor, que precisamos investigar essas duas coisas, tá? Se a criança ela tem uma defensividade tátil, se ela tem insegurança gravitacional, ou se ela tá mais num padrão do sensório motor, que é uma criança que não consegue ter uma organização postural, aquela criança que é toda desorganizada, que deita na mesa para comer, que fica muito cansada, que não consegue manusear os talheres, que fica enrolando com a comida na boca porque não consegue fazer a movimentação correta para mastigação e deglutição. Então, tudo isso tem que ser observado e tudo isso é sensorial. Então, muito importante passar por uma avaliação de um terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial. Falamos sobre isso ontem também, tá? E dentro das alterações sensoriais também temos aquelas crianças que têm muita busca sensorial, que não param para comer, aquelas crianças que têm alterações olfativas e gustativas, né? Não só no tátil.
muita coisa aí que precisa ser investigado no sensorial, a gente conversou sobre isso ontem. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo um resuminho sobre o que a gente conversou ontem, e hoje vai ter um plus na nossa live, porque ao final da live eu vou fazer um mapa mental e vou colocar lá no meu grupo do Telegram, para quem tá lá. Vou fazer para vocês conseguirem juntar as pecinhas de tudo que foi falado ontem e do que vai ser falado hoje, tá bom? Ai, seja bem-vinda, Vanessa. Tem bastante gente chegando, daí eu tô contando que eu tô fazendo um resuminho, então, do que foi dito ontem. A gente falou dos comedores exigentes dos seletivos, né? Que aí os seletivos vão apresentar um limite de até 15 alimentos que eles comem. Tem crianças que comem muito menos, tá, gente? Já conheci criança que come 3 alimentos, até menos, tá? Então, tô falando aí que a gente considera seletivo. Acima de 15, a gente já não considera mais. A gente já começa a trabalhar com essas comidas que a criança, que já estão no cardápio da criança, tá? Mas 15 alimentos a gente ainda considera seletivo. E os exigentes são aquelas crianças que comem por categorias. Então, que comem, por exemplo, 10 alimentos, 15 alimentos, porém só come carboidrato e o carboidrato é o mais comum, tá? Mas só come carboidrato e, de repente, 1 ou 2 elementos de legumes ou verduras, né? Então, são crianças que são muito exigentes nas categorias também, que a gente tem que tomar um cuidado, porque é diferente uma criança que come 15 alimentos diversos de uma criança que come 15 alimentos só da base do carboidrato. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com as questões nutricionais. Eu falei sobre isso ontem também, do cuidado que teremos que ter com a parte da nutrição dessa criança, para que... E aí a gente vai precisar de um suporte de nutricionista mesmo, ou de um endócrino, para saber se os exames estão alterados ou não, porque a gente pode precisar até de uma suplementação, dependendo da gravidade do caso, tá? Ainda sobre os comedores exigentes, existem aqueles comedores que, além de escolher a categoria, escolhem cor do alimento, escolhem marca dos alimentos, escolhem o local onde ele vai comer. Por exemplo, o prato, tem que comer sempre no mesmo prato, no mesmo copo, no mesmo local da casa. Então, essas crianças vão ter isso vai impactar muito no cotidiano, porque às vezes são crianças que não comem nada na escola, às vezes os pais trabalham o dia inteiro, a criança fica sem comer o dia inteiro praticamente. Isso é muito impactante na família, tá? E falando em família, foi isso que eu trouxe também, que é muito importante, é essencial o trabalho conjunto com a família. A Vanessa tá aqui e eu tô acompanhando o Johan, que é um querido, e justamente ela tá ali falando, já dando algumas informações sobre o Johan, que ele, né, apresenta aí uma dificuldade alimentar. E eu tenho visto muito, eu falei isso ontem, eu tenho visto muito que nesse período de quarentena, que eu consegui fazer todo um raciocínio de orientação para os pais, que não foi só um feedback de sessão, o quanto está sendo produtivo, que está sendo muito melhor os resultados do trabalho vão fluir mais rápido, que a gente consegue avaliar outras questões que às vezes não aparecem só na sessão. Então, quando o pai responde um questionário, implementa as orientações que o terapeuta deu, o próprio pai vai dando feedback pra gente, vai fazendo mais perguntas, né? É diferente de eu só dar um feedback de sessão. Então, o quanto é importante a gente alinhar junto com a família as estratégias faz toda a diferença. E eu falei isso ontem, que é muito importante a gente fazer essa orientação parental, a gente trabalhar junto, tá bom? Que mais que eu falei ontem? E aí eu falei que não é birra, tá? Vou repetir de novo. Criança não faz birra para comer, é estresse, tá? Ela tá precisando de ajuda. Eu até expliquei ontem que birra como comportamento existe, tá, gente? Não tô falando aqui que não existe a coisa de chamar atenção. Existe essa fase, tá? A criança muitas vezes faz birra. Mas no caso da dificuldade alimentar não é birra, é estresse. A criança, ela tá sendo sofrido para ela,
se alimentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar ainda mais essa criança. Porque, pensa, né? Como eu falei, é uma situação, é prazeroso comer. É uma condição prazerosa. E se a criança não tá querendo comer, se ela não tá sentindo prazer neste momento, isso significa que ela precisa de ajuda. Então, não é porque ela tá fazendo manha, porque ela tá fazendo birra. Isso significa que é difícil para ela o ato de comer, né? É difícil para ela essa atividade. E aí a gente precisa pensar e ajudar juntos. E vamos ver aqui mais um pouquinho para a gente terminar nosso resuminho de ontem. Falei de seletivos, falei disso de estar junto com a família. E aí eu falei da questão do autismo, né? Eu citei que no caso do autismo a gente tem que ficar bem atento, né? As crianças que estão dentro do espectro do autismo, do TEA, elas ficam mais rígidas. E eu falei da neofobia também. A neofobia não precisa estar dentro do TEA para apresentar, tá, gente? Neofobia significa medo de alimentos novos, de experimentar alimentos novos, tá? Então, a criança, ela passa por esses períodos de estresse justamente por ela ter muita dificuldade com essa experiência alimentar. Isso causa inúmeras emoções para elas desagradáveis, e a partir daí ela começa a ficar resistente e ela começa a ficar com medo de experimentar um alimento novo e ela sinaliza. Então a gente tem que ficar bem atento aos sinais que a criança vai sinalizar, tá? E no caso do autismo, além deles apresentarem aí a neofobia, eles muitas vezes ficam rígidos por causa do pensamento rígido que a gente tem no autismo. A gente sabe disso, que as crianças com autismo, elas têm uma tendência a ficar mais inflexíveis do que as crianças típicas. Elas ficam mais rígidas, mais inflexíveis, elas têm uma memória muito melhor para eventos traumáticos, a amígdala funciona ali, inclusive tem algumas pesquisas já, né, tentando entender o funcionamento da amígdala dos autistas, como os autistas eles são muito diferentes de uns para os outros, as pesquisas ainda não foram consolidadas, mas já li artigos que dizem aí que há um funcionamento aumentado dessa amígdala, que é o que faz a gente agir com medo, né, que faz a gente lutar, fugir, é a nossa amígdala que faz isso. Então, eles ficam mais rígidos porque quando eles estão de frente de um alimento ali que pode ser desafiador para eles, já fica com medo, já quer fugir, não quer experimentar, e aí a gente tem mais dificuldade, tá bom? Esse foi o resumo de ontem, e aí agora eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando aqui. Já tô aqui com as perguntinhas que eu quero falar hoje, que tiveram ontem, tá? Vou responder as perguntas que estiverem aqui também, e vou falar das estratégias. Ficar atenta ao horário pra gente não perder que nem ontem. Não perder muito tempo. A Lari falou que já tá lá no grupo do Telegram. Isso, venham pro grupo do Telegram, gente, por favor. Quero participar. Ai, Pri, sua linda, vai lá pro meu... Não é grupo, tá? É o meu canal no Telegram. Que em breve, inclusive, abrirei o chat pra gente conversar em grupo, porque esse canal foi construído com esse intuito, tá? Outra hora eu posso falar mais sobre isso, só um resuminho aqui. O canal foi com o intuito de eu compartilhar mais materiais com vocês que muitas vezes não dá para ser compartilhado aqui no Instagram. Então o canal teve esse intuito, mas para além disso, depois eu quero consolidar a nossa interação por lá. Então eu vou abrir um chat também pra gente conversar, eu vou estruturar aí os dias que o chat vai estar aberto, vai ser bem legal. Então, meu marido já colocou ali o canal que tá na bio, tá? Tá lá na minha bio, botãozinho para vocês clicarem no canal. E vamos ver, a Vanessa falou aqui pra mim que ela esqueceu de falar que o Johan come papel higiênico e lambe o sabonete. Por que será? Então, pode ter muito a ver com a textura. O sabonete é comum, tá, Vanessa? Crianças experimentar sabonete. Inclusive crianças típicas. Eu lambia sabonete na infância, gente. Tem que confessar. Quem mais já lambeu sabonete aí? Coloca aí que eu quero ver se eu sou a única doida que já lambeu sabonete. Então, fica tranquila que isso não é do autismo,
tá? Crianças lambem sabonete. Agora, comer papel higiênico, a gente vai ter que analisar. Eu acho que tem a ver aí com uma necessidade, talvez, tá? Da mastigação, de sentir, talvez a textura, uma necessidade de propriocepção. Precisamos analisar isso. Vamos conversar mais depois, Vanessa, porque eu posso conversar bastante contigo para investigar depois. Deixa eu ver aqui. Jéssica, depois nos conta aí quais são as tuas dificuldades com a alimentação, tá? Para a gente conseguir pensar mais aqui. O Pedro, que é psicólogo, inclusive, tá dizendo aqui que quando ele era pequeno, ele foi internado pela quantidade de papel que ele comeu. Conta pra gente qual era essa vontade de comer papel, Pedro. Quem sabe a gente consegue entender o Iô. Por que tu comia papel? Ah, olha a Luísa falando que comia folha de ofício. Gente, Vanessa, natural, tá? Então, pelo jeito, é comum lamber sabonete e comer papel. É comum, não é coisa de autista, não, tá? É bem comum, pelo jeito, tá? Ai, galera, vocês me matam. Tá, olha só. Sobre ontem, tá? Faltou responder algumas coisinhas. Então, eu elenquei aqui algumas perguntas. A Girassol, não sei se a Girassol tá por aí, falou assim que... eu até respondi um pouco sobre isso, mas eu acho importante recapitular pra gente tentar entender aqui, tá? Ela falou que o filho dela comia de tudo e depois de um tempo passou a comer somente farináceos e chocolate e leite. Que ele é TEA, que ele tá dentro do espectro do autismo, e que quando ela mostra comida, ele diz que não quer e foge. Aí eu perguntei se ele teve algum trauma e se houve um período de transição, porque ele comia de tudo, né? Vamos pensar, era uma criança que comia de tudo e passou a ter uma alimentação bem restrita, comendo apenas farináceos, chocolate e leite. Então, o que pode ter acontecido aí nesse período de transição que ele, né, optou por uma alimentação tão restritiva? O que ocasionou isso? Segundo ela, ela acredita que não tenha nenhum trauma, porque foi sempre ela que alimentou ele, e ele tem 3 anos e meio. E que ele fala, como ele é verbal, ele fala que ele demonstra que ele tem nojo. Foi aquilo que eu falei das alterações de perspectiva da comida. Eu falei ontem sobre isso. É comum no espectro do autismo as crianças apresentarem alterações da imagem que elas têm da comida, tá? Da perspectiva da comida. Então, crianças que enxergam minhocas ao invés de enxergar macarrão, comia macarrão e aí passou a ter nojo porque viu minhocas e associou. Eu contei, inclusive, do caso da minha criança que comia maçã e aí viu lá no livrinho da escola a minhoquinha saindo da maçã, lá o bicho da maçã, e aí passou a não querer mais comer maçã. Contei, inclusive, de um trauma meu da infância com a goiaba, que até depois a Tamires, a minha amiguíssima querida Tamires, comentou que até hoje ela tem medo de comer goiaba, porque ela tem medo de achar o bicho da goiaba. Então, a gente faz essas associações, o nosso cérebro associa esse tipo de informação, e isso é muito mais forte nas crianças do TEA, tá? Crianças com autismo vão fazer essa associação de uma maneira muito mais forte, que é por causa daquela questão que eu falei, do nosso sistema, da amígdala, que faz lá o sistema de proteção, tá? Que todos nós temos, que vai fazer esse resgate aí para que a gente consiga se defender. Sabe, é uma maneira de nos defender de situações que são desafiadoras. Então, as crianças com autismo vão apresentar mais isso. Então, o que pode estar acontecendo é que ele está tendo essa alteração. E aí eu já vou dar estratégias depois para esse tipo de criança, mas já vou falar aqui agora que uma das estratégias é a gente mudar a apresentação do prato. Então, se aquela criança, ela de repente está tendo nojo da comida, se não é uma alteração olfativa e gustativa, que isso tem que ser observado também, tá? Porque se ela tá sentindo um cheiro ruim, não vai ser a mudança visual do prato que vai ajudá-la,
Então, vamos fazer mapa mental dessa criança e tentar entendê-la, tá? Mas se a questão é mais visual mesmo, se ela sente nojo de ver a comida, que foi o caso da girassol, que ela, né, relatou que parece ser isso, a gente precisa fazer aquela coisa de ser artista, tá? Na hora da apresentação do prato. Vai dar trabalho? Vai, mas é uma estratégia que funciona para esse tipo de criança, tá? Então, a gente vai apresentar o alimento de uma maneira que seja agradável aos olhos. A gente vai fazer uma apresentação que a criança não sinta medo, não sinta nojo. E aí, a gente vai conseguindo mudar essa perspectiva, tá bom? A Ju comentou, a Ju, minha amiga também, queridíssima, comentou que crianças com dispraxia evitam os alimentos e comer sozinhas, porque elas não dizem que não dão conta. Também comentei sobre isso ontem no sensório motor, sobre as dificuldades sensoriomotoras, né, de coordenação. Isso vai impactar muito na alimentação, então sim, crianças com dispraxia, elas vão ter um impacto significativo na alimentação, porque além delas apresentarem dificuldades para coordenar a movimentação mesmo, o ato de comer, né, de levar a comida à boca, de pegar a comida no prato, toda essa coordenação que é de motricidade fina, visomotora. Além disso, tem a questão de praxis oral. Então, essa criança pode não estar conseguindo fazer já essa digestão que a gente tem aqui na boca, conseguindo levar o alimento de um lado para o outro, mastigar corretamente, fazer a movimentação de língua para poder engolir. Então, é muito importante a gente ficar atento às crianças que têm dispraxia, porque pode ir impactando na alimentação. Que mais? A Leonor falou que o filho dela, de 4 anos, que ele armazena comida na bochecha. E eu até comentei isso ontem, eu já falei para ela ontem que isso é muito característico de crianças que têm essa dificuldade orofacial, que tem que investigar isso TO junto com o fono, tá? Muito importante o fono trabalhar junto com crianças que têm essas dificuldades orais e principalmente de deglutição. Muito importante esse trabalho junto com o fono. Então, se ela está armazenando comida na bochecha, a gente tem que tentar entender por que isso está acontecendo, tá? Provavelmente aí não está fazendo uma coordenação adequada de movimentos de língua, de mastigação, e aí tá sobrando alimento mesmo. E depois ela me falou também que botou lá na caixinha que ele costuma tomar água junto com a comida, e se não tiver água, ele não se nega a comer. Mais um indício de que ele tá com dificuldade. Porque o que acontece? Ele usa a água para empurrar a comida. Então fica sobrando muito aquela comida, ele não tá conseguindo de repente deglutir adequadamente, ou é difícil, ou ele não consegue mastigar corretamente, aí é difícil para ele deglutir. Ou, né, ou de repente é por causa da sobra do bolo alimentar. Então, essa criança pode estar usando a água como recurso para ajudá-la. E aí ele pede a água para dar uma empurradinha aí na comida, tá? Então, muito importante fazer essa avaliação do terapeuta ocupacional junto com o fono para ver quais as estratégias mais adequadas para essa criança, de repente fazer todo um trabalho aí de integração sensorial para essa criança. Aí, falando líder, lembrando também das coisas típicas, dos típicos aqui que apresentam comportamentos estranhos, a Lari me contou, a Lari que tá aqui, a Lari Guimarães, contou que ela colocava fora todas as frutas que eram manchadinhas, porque ela dizia que estava podre. Então imagina, né? Coitada da mãe, porque fruta tem mancha, né, gente? É difícil a gente pegar aquela fruta linda, maravilhosa, que não tem uma manchinha. E aí ela contou aqui que ela jogava todas as frutas fora porque ela achava que estava podre. Então, viu? Não é só coisa de autista e de criança que é seletiva, né? Aqui os típicos, ó, tem as suas estranhezas também. E ela também contou que mesmo hoje em dia, depois de adulta, ela não come folhas verdes porque parece grama.
Olha, Lari, não sei, hein? Temos, temos que desconstruir aí essa coisa. Vamos fazer uns pratos mais atrativos para ti com alimentos verdes aí para te superar essa fase da grama, tá bom? Porque esse teu visual aí tá alterado. Mas enfim, gente, é comum, tá? A gente fazer essas associações e é muito difícil a gente sair principalmente quando a gente começa a fazer essas associações numa fase que a gente já tá maior, tá? Essas crianças maiores de 7 8 anos, 10 anos, quando elas delimitam os alimentos que elas vão comer, é um pouquinho mais difícil da gente trabalhar, porque aí as crianças elas também ficam um pouquinho mais inflexíveis, elas já estão bem determinadas ao que elas vão comer. Pode mudar? Pode mudar. Tem adulto que muda, que passa a comer coisas que nunca tinha comido. Claro que pode, né? Isso daí. Só que às vezes é um pouco mais difícil, porque a criança já tem uma autonomia para ir lá pegar o que ela quer para comer. Então, às vezes é mais difícil, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Para responder mais algumas coisinhas antes da gente entrar nas estratégias. Ai, tô muito feliz que vocês vieram todos hoje. Sinal que gostaram da live de ontem. Muito contente com isso. A Jéssica falou que ela morde as coisas. Tu me contou uma vez, né, Jéssica, que tu tem essa necessidade da propriocepção, né, para se organizar. Então, tu costuma comer alimentos mais crocantes? Como que é a tua alimentação? Conta pra gente, Jéssica. Porque a Jéssica é autista, gente. Então, muito bom uma pessoa que tem autismo, que tem seletividade alimentar aqui para contar pra gente por que tem dificuldade, né? Eu adoro aprender com vocês. Vocês me ensinam muito, muito, muito além dos livros, inclusive. Que alívio, diz a Vanessa, que o pessoal aí come papel e come sabonete, né? Ai, gente, que loucura. Ó, a Jéssica falou que ela come as mesmas coisas sempre. E que, sim, às vezes mesmo só a imagem e a textura também você sente dificuldade, Jéssica, é isso? Com a imagem e com a textura dos alimentos. Essa coisa de comer a mesma coisa sempre acontece, conta pra nós, Jéssica, acontece como uma proteção? Seria isso? O que a gente aprende, né, através da ciência é que é uma maneira de realmente se proteger ali, né? Porque sabe que aqueles alimentos são saborosos, que aqueles alimentos são confiáveis, né? Que você não vai ter uma experiência desagradável e passa a comer as mesmas coisas sempre. A Sônia falou, Fabíola, vou assistir a live de ontem e amanhã vejo essa. Muito obrigada. Tudo bem, Sônia, querida. De ontem fica só até as 20, tá, gente? Porque são 24 horas. Eu vou tentar disponibilizar depois em alguma outra plataforma, mas a princípio vai ficar só até as 20 aqui, porque o Instagram derruba. Oi, Pati! Meu tio tava por aqui, gente. Querido. Vanessa, eu dou suco para o Johan só depois que ele termina de comer, tá certo? Ou se dar junto com a comida ajuda? Não aconselho, tá? E até mesmo depois que ele come, é interessante, de repente, não dar em grande quantidade, porque a gente tem esse hábito, né? Inclusive, a gente vai em restaurante, eles já perguntam se a gente quer algo para beber. A gente tem esse hábito de comer e beber junto. Porém, alguns especialistas não aconselham isso, porque quando a gente toma um líquido junto, a gente dilata o estômago, né? E também porque se a criança ela gosta mais do suco, às vezes ela vai tomar todo o suco, vai ficar sem apetite e não vai, e principalmente a criança que tem dificuldade alimentar, e não vai comer a comida. Então, no caso do Johan, é bem diferente daquele caso lá que eu citei que a criança necessita da água para ajudá-la a deglutir. Tá? Quando eu falei que ela necessita para ajudá-la, não estou dizendo que isso é a melhor estratégia. Foi a estratégia que a própria criança conseguiu. Provavelmente essa criança estava lutando aí para conseguir comer e percebeu que com a água, né, ela consegue engolir com maior facilidade, mas não é o ideal. O ideal, na realidade, é que a gente faça as refeições como os alimentos sem os líquidos,
né? Tome os líquidos em outros momentos. Mas se ele gosta de um suquinho depois da refeição, pode dar, de repente, uma quantidade menor. Provavelmente, depois da refeição, ele nem vai conseguir tomar muito, porque o estômago já tá cheio. Então, eu não aconselho, tá? Eu, inclusive, não vou dizer que nunca, mas assim, normalmente, habitualmente aqui em casa, nós não tomamos nada, não ingerimos nenhum líquido enquanto a gente está fazendo a refeição. E eu notei que, inclusive, a minha refeição ficou, né, mais saudável, a minha forma de me alimentar ficou mais saudável depois que eu parei de consumir líquidos, porque nós também temos o hábito de empurrar a comida, tá? É comum. A gente faz isso sem perceber, é no automático. A gente empurra a comida com o líquido. Isso não é legal para o nosso organismo. Então, eu não aconselho, tá, Vanessa, a dar o suco junto com ele. Eu acho que pode atrapalhar mais. Pode ser que ele tome só o suco e não queira comer, enfim. Não aconselho, não. A Lari falou, visual e a sensação da grama na boca. É incrível, porque eu vejo os outros comendo alface e salivo. Admiro, mas não consigo. Vanessa, tem aí mesmo, ó, uma questão, teu sistema de amígdala aí tá trabalhando e tá te protegendo dessa sensação, dessa percepção que você criou aí. Não sei se você tem alguma alteração sensorial, se é só isso, mas do visual e também da sensação, tá? Mas eu acredito que se você tem vontade, já que você saliva, dá para trabalhar, dá para a gente tentar algumas alternativas na hora da alimentação para que o teu cérebro não fique com essa dificuldade, né, em aceitar esse tipo de alimento. Uma alternativa seria a apresentação do prato, por exemplo, comer o verde misturado com outras saladas que você goste, que você ache bonito. Então, trabalhar com uma menor quantidade de verde, trabalhar com os sabores, em você experimentar porções bem pequenas, tentar ver como o teu corpo responde a isso. E tem gente que não vai gostar mesmo, gente, não vai gostar inclusive do sabor. E aí tudo bem, né? A gente vai optar por outros alimentos que possam... Internet, eu acho. Voltei? Galera, tinha caído, voltei? Acho que eu voltei. Me deem um feedback se vocês estão me escutando direitinho. A Ana tá falando que também come as mesmas coisas. Tu não vale, né, Ana? Come as mesmas coisas. Baita cozinheira, gente. Quase uma chefe de cozinha, essa minha amiga aqui. Mesmas coisas só porque ela não come carne. Ai. Vamos lá. Girassol falou. Posso propor alguma atividade sensorial para o meu filho de 3 anos que tem nojo de novos alimentos e tem TEA? Com certeza. A primeira coisa que eu peço para você observar nessa criança, né, no teu filho, é se ele tem alguma dificuldade, né, uma defensividade tátil, se ele tem dificuldade em tocar algumas texturas. Porque se ele tiver, eu não aconselho você a tentar inserir texturas. Aí, se a criança tem uma defensividade tátil, tem uma alteração sensorial muito grande, ela precisa, de repente, de um terapeuta ocupacional trabalhando a integração sensorial, porque não é através de experimentar texturas que a gente vai conseguir sanar isso. Mas, se o teu filho não tem problema com textura, se o problema dele é nojo, aí super indico fazer atividades com texturas. Porque aí ele vai ter outra percepção das coisas. Então, a gente pode fazer muitas brincadeiras, inclusive envolvendo os próprios alimentos, tá? Deixando ele muito seguro de que ele não vai precisar comer. Então, a gente pode fazer brincadeira envolvendo os grãos. Eu uso muito grãos no meu consultório, é muito bom. As crianças, elas têm uma sensação muito boa através dos grãos. É uma delícia mergulhar a mão no feijão, esse tipo de coisa, tá? Então, começa com os secos, depois vai com texturas mais aquosas, trabalha de repente com os próprios alimentos, leva ele para cozinhar contigo, para esse momento da cozinha, de lavar louça, cozinhar. Muito legal, as crianças elas vão perdendo um pouco essa fobia da cozinha, da comida,
Então é bem interessante cheirar o olfativo, brincadeiras que envolvam o olfativo, que você, né, que a criança tenha que experimentar diversos cheiros. E aí, por favor, comecem com cheiros agradáveis, com, né, sensações olfativas agradáveis, porque se começar com um cheiro que não é agradável, a criança não vai nem querer continuar a atividade. Depois a gente pode ir para aromas mais fortes, como por exemplo do café, que é um aroma um pouco mais forte. Então eu sempre peço para iniciar com aromas agradáveis, por exemplo, de coisas que ele gosta. O teu filho, eu já sei que gosta de chocolate, então pede para ele sentir o cheirinho do chocolate, vão trabalhando com brincadeiras nesse sentido. Eu já vou dar mais algumas orientações. Aproveita para engordar também, diz a Vanessa. Ai, gente, eu pedi pra Vanessa, uma das nossas estratégias foi levar o Johan pra cozinha. E aí ele virou um chefe de cozinha, ele quer estar sempre na cozinha, quer fazer as coisas com a Vanessa, e a Vanessa tá louca, porque ele não come, é ela que tem que comer. Ai, não, mas a gente, calma, a gente tem que ir aos poucos, tá, galera? Vamos falar das estratégias, então, tá? Vamos lá, vou me preparar, porque agora é uma parte bem importante. Quem não tem ainda caneta e papel, pega caneta e papel, porque vai ser muito importante vocês anotarem algumas coisas do que eu vou falar. Algumas coisas a Vanessa até já sabe, porque são estratégias que a gente tem que depois rever. Se vocês só assimilarem isso agora, vocês vão esquecer, tá? A gente tem que ficar revisando isso, pensando o que a gente pode melhorar. Então, demanda que a gente sente, observe, né, as estratégias de novo e coloque mais outras coisas, que você observe muito o seu filho, faça mapas mentais. A gente pode depois fazer live de mapa mental, porque é muito legal, tá? Para poder observar o perfil dessa criança. É uma forma prática de vocês observarem, sem muita estrutura, de vocês observarem o perfil da criança e o que pode ser trabalhado. Então, peguem papel e caneta, tá? Primeira coisa que eu oriento é a gente fazer um trabalho interno de não criar tanta expectativa, para não pressionar a criança. O que acontece? Quando a gente cria muita expectativa que a criança coma, é natural a gente pressioná-la. E aí, se a gente pressiona a criança, acontece quase que um efeito rebote. Ao invés da gente conseguir que ela avance, ela vai perdendo a confiança na relação conosco, e aí ela fica mais arredia, mais rígida, mais resistente, com mais fuga. Então, bora trabalhar um pouquinho aí essa ansiedade, essa expectativa de nós adultos, tanto terapeutas quanto pais, para não pressionar essa criança. Então, assim, a gente tem uma ideia, né? A gente veio de uma geração que tem uma ideia que tem que ter aquela coisa autoritária, né? E que na hora da refeição também tem que ser assim, né? A criança tem que limpar o prato, tem que comer tudo. Gente, cada pessoa tem um perfil nutricional diferente, um perfil de alimentação diferente. Então, tem criança que vai ter uma necessidade de comer menor quantidade, que de repente vai comer mais vezes, tá? Tem criança que vai comer um pouco mais. E tá tudo bem. A gente precisa respeitar, porque o próprio organismo da gente consegue nos dizer qual a nossa necessidade, né, alimentar. Então, vamos com calma nisso daí. Vamos sempre pensar no natural. E aí, uma dica que eu dou é quando vocês forem apresentar algum tipo de alimento para a criança, ao invés de vocês irem com toda aquela expectativa, né? Mas come só um pedacinho, por favor, um pedacinho pequenininho, e fica naquela pressão com a criança. Vocês pensem que vocês estão apresentando um alimento para uma visita. Um amigo teu que veio te visitar, você gostaria de um pedacinho? Fala com a mesma delicadeza que você trataria uma visita em sua casa. E respeita a negativa da criança da mesma forma que você respeitaria a negativa de uma visita. Coisa chata você ir na casa daquela pessoa que fica tentando te enfiar a comida goela abaixo, né? Eu passo muito por isso, gente, porque assim, eu sou intolerante à lactose. Eu não como nada com lactose, tá? E inclusive não tenho o hábito de tomar enzima. Não ando com enzima na bolsa.
Normalmente eu não como nada que tenha lactose. Eventualmente, eu tô ali com remedinho para um caso, sei lá, de um jantar, de uma coisa muito esporádica, aí eu tomo o remédio. Mas eu costumo não comer, na minha casa não tem lácteos. Então, assim, é comum eu ter que recusar. Eu ter que recusar a sobremesa, eu ter que recusar o docinho, eu ter que recusar o bolinho. É bem comum. E eu já percebi que, assim, as pessoas aceitam com mais naturalidade depois que eu falo, eu sou intolerante, eu não posso comer, eu passo mal. Porque se eu só falar assim, não, obrigada, não quero, a pessoa vai e insiste. É desagradável, né? Porque tu também não quer deixar a pessoa numa... Quando eu falo assim, eu não posso comer, aí a pessoa até se sente meio mal, assim, eu não tenho outra coisa para te oferecer. Então não é legal chegar nessa situação. Então vamos pensar nas crianças dessa forma, entendeu? A gente vai ofertar comida para elas como se a gente estivesse ofertando para uma visita. E aí a gente não fica naquela tensão que a criança tem que engolir a comida de qualquer maneira, tá? Uma outra coisa que eu vou sugerir para vocês. Na família, principalmente, aí os profissionais podem orientar as famílias, ter uma conversa muito parecida entre os outros integrantes da casa. Então, assim, a mãe, o pai, o irmão mais velho, todo mundo falar mais ou menos da mesma forma, do mesmo jeito, porque isso faz com que a criança vá criando mais confiança nos momentos das refeições. Porque, por exemplo, se a mãe é toda, já seguiu todas as orientações da TO e não pressiona, tá lá super disposta com o filho, mas o filho senta na mesa e aí o pai já começa a olhar com aquela cara para ele, ele vai querer fugir da mesa igual. Então não adianta somente um da casa tá super disposto, super disponível a ajudar a criança. O legal é quando tá todo mundo. Eu sei que são situações delicadas, vai de família para família, mas a orientação é que a gente consiga consolidar aí uma mesma dinâmica, tá? Que é de não pressionar tanto essa criança. Definir programações. Definir programações é bem interessante, porque a gente consegue antecipar para a criança. A antecipação ajuda muito na ansiedade. Então, se essa criança ela não vai para a cozinha contigo, mas a gente pode então avisá-la que logo mais vai ser o horário do almoço, o horário da refeição, que todo mundo vai sentar na mesa. Então, fazer toda uma rotina de refeição. Fazer uma refeição legal de família, sabe? Mesmo que sejam só 2 pessoas, sentar à mesa para comer, fazer todo esse ritual. É muito gostoso o ritual da alimentação. A gente come de uma maneira mais natural, quando a gente tá confortável, num local confortável, com outras pessoas, sem acesso a eletrônicos. Isso é uma coisa que perguntam muito. Pode usar eletrônico? Não é adequado. Mas eu sei que tem crianças que conseguem comer se o eletrônico tá junto e o pai e a mãe tá no desespero tremendo e acaba utilizando. Eu não vou fazer uma crítica a essa família. É o meio que essa família encontrou. A gente vai agora tentar construir um outro caminho e retirar isso aos poucos, tá? Nem eletrônicos, nem televisão, eu não indico. O legal é a gente fazer todo o movimento, fazer a refeição sabendo o que a gente está fazendo. Quando a gente come olhando para a televisão, a gente mastiga de qualquer jeito, a gente engole a comida sem nem sentir os sabores. Vamos aproveitar, é tão gostoso. Então, eu não indico nem eletrônicos, nem televisão. O que eu digo é que se já foi inserido, era de extrema necessidade, porque foi o único jeito que eu encontrei, ok. Agora a gente vai pensar outras maneiras e aos pouquinhos a gente vai tentar retirar, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu elenquei de estratégias. Essa coisa de comer à mesa, de comer junto, de ser o exemplo. Isso foi uma coisa que eu falei ontem. Gente, não adianta vocês quererem que os filhos comam todas as verduras e todos os legumes se vocês não comem. E quando eu falo vocês, eu falo todos os integrantes da casa também. Porque às vezes o que acontece? A mãe é super saudável, super natureba, come verdura e come legumes, mas o pai só come fast food. Cara, o pai também é exemplo para criança. Não vai adiantar. Mas eu como super saudável, eu faço uma comidinha saudável, mas aí o marido só come o arroz e a carne e a batata frita, não come nada da verdura que a mulher fez.
Não dá, gente, pra gente exigir uma coisa da criança que não é da dinâmica da casa. Travou? Alguém me disse travou porque a Danda Pedroso falou que travou. Eu não sei se travou só pra ela. Talvez se travou só pra ti, Danda, tu tem que sair e entrar de novo. Amor, confere aí pra mim. Meu assistente disse que tá ok. Então, né, vamos ser... obrigada, gente. Vamos... Tá travando pra ti também, Lari. Pra quem tá travando, sai e entra de novo, porque pode ser pela quantidade de live do horário. Agora bateu esse horário de 7 horas, tem muita live. Então, a gente precisa ter uma fala conjunta com essa criança e a gente precisa ser exemplo, tá? Não dá. Não dá pra gente querer que a criança coma tudo lindo e maravilhoso se a família não come. Ou se alguém da família não come. Também não adianta só o pai comer saudável, só a mãe comer saudável e alguém da família tá dando o exemplo ruim, tá? Então é muito importante a gente falar a mesma língua. Que mais? A comida preferida. Anotem isso e botem estrelinha, tá? Vamos saber quais são os alimentos que essa criança... Tem crianças que são muito restritivas, tá, gente? Então, sei lá, come 3 alimentos só. Ok, esses 3. Mas se a criança come uma média de 10 alimentos, qual é o alimento preferido? Vamos trabalhar com o alimento preferido, vamos trabalhar com os alimentos que essa criança já come. A gente começa por aí. A gente não vai querer simplesmente que a criança que come só arroz e farofa passe a comer legumes. Não, a gente tem que pensar nesse alimento. Arroz e farofa, os dois tendem a uma crocância, alimentos secos, né? Então, peraí, não dá pra mim trazer um brócolis cozido meio que desmanchando pra essa criança, que ela não vai aceitar isso. Então, a gente começa pelos alimentos que a criança já come, inserindo alimentos propostas um pouco parecidas, tá? Em menor quantidade. Então, alimento preferido é o nosso aliado aí para a gente tentar aumentar esse repertório da criança. Oferecer variedades, então a gente vai pegar essa criança e vai levá-la para a mesa, para o horário da refeição, e mesmo que ela coma aquela comida de todos os dias, a mesma comida, a gente sempre vai oferecer algo novo para ela. E a gente vai começar a tentar fazer com que ela aceite, nem que seja um pedacinho no prato. Não, eu só vou colocar aqui no teu prato. Se você não quiser comer, tudo bem. E se ela não comer, tá tudo bem. A gente primeiro faz uma aproximação dessa criança com a comida para ela não sentir que essa comida é um inimigo. Porque às vezes a criança já criou uma ideia de que a comida é inimiga dela, né? Minha mãe vai me forçar a comer aquilo, meu pai vai me forçar, eu quero ficar longe, eu quero comer no meu prato sozinho lá no canto da sala. Que aí não tem perigo de ninguém querer me enfiar nada goela abaixo. Então, a gente faz essa aproximação e a gente apresenta a comida para a criança sem pressão, com naturalidade. Oferecer variedade, tentar não usar as distrações, ofertar a comida preferida. Que mais? Tem crianças que comem por cor. E aí, isso acontece também pela segurança, tá? Então, criança que só come amarelo, por exemplo. Não aceita alimento de outra cor. Normalmente, as crianças com autismo que fazem isso. Aí, há uma rigidez. Aí, a gente também tenta quebrar pela cor. Então, do amarelo, a gente vai indo para um laranja, a gente vai tentando alimentos que são parecidos, porque também não adianta se ela come só alimentos amarelos e secos, não adianta eu ir para uma cenoura cozida, por exemplo, porque não vai rolar. Então, a gente precisa trazer alimentos que sejam próximos daquela cor de segurança. E se a cor de segurança, por exemplo, o amarelo é muito comum, porque os carboidratos são todos amarelos. Então, isso significa que é uma criança que gosta de alimento mais seco, que gosta da coisa do carboidrato, que é viciante, né? Então, a gente vai ter que ir tentando quebrar por esses alimentos aí. Talvez nem tanto pela cor, mas fazendo aí, implementando, colocando alguma coisa junto, né? De repente,
uma Nutella no pão. Eu não gosto muito de usar doce, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu tento evitar, porque aí é muito fácil, a gente faz uma troca por outra danosa. Mas em alguns momentos é possível. Também não podemos eliminar essas possibilidades. Mas eu tento não utilizar muito essa coisa de ir para uma coisa açucarada, doce, que traz um paladar mais agradável, mas que não é saudável. E aí depois não vai nos ajudar com a introdução de legumes, verduras, os outros alimentos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui de dica para vocês. Das expectativas. É bem importante a gente não criar também uma ideia de que quando a gente vai apresentar um alimento para a criança, ela vai comer aquilo tudo. Se a sua criança, por exemplo, a gente está fazendo uma introdução de maçã em pedaços. A gente está apresentando com Yoha, a gente está fazendo isso, né, Vanessa? Apresentando os alimentos de diversas formas, porque talvez tenha uma forma que seja mais agradável para a criança. Então, a maçã, a gente pode apresentar ela sem casca, com casca, picadinha, cortadinha, inteira para a criança, se a criança acha bonito a maçã, pedaços, partida em forma de canoa, que nem a batata canoa. Então a gente pode apresentar diversas formas. Aí a minha criança aceitou um pedacinho pequeno, que é o mais comum, tá? Mesmo que a gente traga as apresentações em tamanhos grandes, a gente sempre depois tem que deixar um pedacinho pequeno e falar: não, mas se você quiser, você pode apresentar, comer só esse pedacinho. Se ela comeu só esse pedacinho, fique feliz. Só que você também não precisa demonstrar para ela que aquilo é, né? A felicidade é assim: nossa, que valente que você foi, eu tô muito feliz, você conseguiu experimentar, que delícia que é a maçã, né? Então é isso, a gente vai comemorar de uma maneira mais natural e a gente vai ficar imensamente feliz. Gente, fiquem imensamente felizes com um pedacinho de maçã, com a raspinha. Eu digo para introduzir, tem crianças que gostam mais dos alimentos mais pastosos. Então não vou trabalhar com a crocância da maçã, se ele não suporta. Eu vou trabalhar com a raspa da maçã, com o purê de maçã, se ele gosta de pastoso. E aí, se ele comeu só a lambidinha, fiquem felizes, por favor, se sintam gratos, alegres, a gratidão ajuda um monte. Por quê? Porque se vocês ficarem frustrados achando que ele vai comer a maçã inteira, cara, a gente não consegue avançar. A gente não consegue porque a tua expectativa tá sempre muito maior. E aqui a ideia é ir passinho por passinho, tá? Então a gente vai aos poucos. Como tudo no sensorial, mas na alimentação principalmente. A gente tem que ter paciência. Tá bom? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Uma outra coisa, uma outra estratégia é isso. Eu já falei aqui da apresentação do prato. Então, vamos apresentar esse alimento que vai ser introduzido de diversas maneiras diferentes para essa criança. De uma maneira lúdica, bonita. Vamos sentir cheirinho. Uma outra alternativa que a gente usa muito é pegar aquelas colherzinhas. Sabe aquelas colheres bem fininhas de mexer café? Que a gente tá no coffee break, aí tem aquela colher pequenininha que é só para mexer o café. O açúcar no café, a gente pode pegar, colocar nessas colheres o molhinho, o purezinho de maçã, um pedacinho de alguma coisa e a gente fazer jogos com as crianças. E aí é desafio, é alguma coisa, e aí a irmãzinha pode participar junto, o irmão, o pai, e aí construir um jogo da experimentação, sabe? E aí, ou assim, construir um teatro. A criança gosta muito de dinossauro, com autista a gente usa muito isso. Aí tem que ir lá dar um pedacinho pro dinossauro e o dinossauro vive, reage, e aí entra naquela coisa lúdica e a criança começa dando pro dinossauro às vezes na colher, no garfo, depois ela toca e aí depois ela vai pra coisa dela também comer, porque o dinossauro curte muito comer aquilo, deve ser muito gostoso. Ou então, como eu falei, das colheres pequenininhas para ele não ter medo, porque é só uma gotinha. Então, ele não vai ter medo de experimentar. Então, vamos criar um ambiente confortável para essa criança, confiança, para que ela não fique com medo de experimentar as coisas, tá? Uma outra estratégia também, vindo nessa relação de confiança, para a criança criar confiança em você, é você falar sobre os alimentos para ela. Isso eu sempre faço. Quando eu trabalho com alimentação, eu sempre peço para os pais fazerem um cardápio. Então, pais que estão aqui, façam um cardápio de tudo que a sua criança come.
inclusive o nome das marcas, quais as marcas, tudo, vocês precisam saber disso, o terapeuta precisa saber disso. Então, fazer o cardápio de tudo. Eu mando imagens de crianças comendo com expressões muito bonitas para os pais colocarem na geladeira, colocarem na casa, em algum lugar, na hora da refeição, porque essa criança tem que mandar inputs para o cérebro dela que comer é legal. Na hora das refeições, a família tem que fazer expressões de que delícia, nossa, que gostoso que é comer, que saboroso que tá isso. Essa coisa que a gente faz, a criança tem que sentir desejo, a gente tem que despertar o desejo nela. Então, mandar essas informações para o cérebro, tá? Então, imagens, a apresentação do prato e uma outra dica que eu dou é vocês contarem a história do alimento. Então, vai trabalhar com o alimento, conta de onde que é esse alimento, qual o lugar, vamos pesquisar onde que tem macieiros, da onde que vem a maçã, vamos pesquisar qual o país que come pizza, da onde que vem a pizza tal, qual é o costume. Com crianças mais velhas a gente consegue fazer isso melhor, mas com as pequenas, uma coisa muito, muito, muito importante é vocês dizerem como que é o alimento. Então a criança às vezes ela tem medo da sensação que ela vai ter. Então, ela nunca comeu maçã. Vocês podem contar. Você sabe que a maçã dessa forma natural, ela tem um aspecto crocante, igual o sei lá, se a criança come uma coisa crocante, igual o da pipoca que você come, igual do cereal que você come, a maçã também é crocante. Mas o gosto da maçã não, ele é diferente. Ela tem um suquinho gostoso, saboroso, ela não é nem doce nem azeda, mas ela tem um sabor bem gostoso. E aí a gente vai contando para essa criança como que é esse alimento, porque às vezes o medo é que eu não sei o que é aquilo que eu vou colocar na minha boca. Tenho medo de experimentar aquilo. Então a gente conta para ela sobre como que é aquele alimento. E a carne... a carne a gente colocou temperos. Lembra que a gente colocou temperos na carne? Então a carne ela tem uma textura um pouco macia e ela é salgada, que nem aquele outro alimento que você come, sabe? A farofa que você come, sabe? O macarrão que você come que é salgado. A carne também é, só que ela tem outra textura, o sabor dela é um pouco diferente, parece com sabor tal. E aí a gente vai contando para a criança como que é cada alimento, tá? É muito importante também para ela criar confiança. Deixa eu ver o que vocês falaram. Vanessa falou que o pai do Johan também não come nada saudável. Vanessa. É um exemplo aí. Comecei a colocar legumes no arroz e no feijão. Gente, o Instagram vai me derrubar de novo. Eu espero ter contribuído muito para vocês. A gente pode fazer mais lives com esse assunto. Me mandem por direct os temas.